Fala pessoal, tudo bem? Jonathan aqui para mais um vídeo aqui no canal, que hoje eu queria falar um pouquinho mais se é possível viver de renda com R$ 1 milhão investido em ações, né? E esse é um depende bem grande que a gente vai estar conversando um pouco mais agora, mais para frente. Sou Jonathan Bastos, sou assessor de investimento da GB, nós somos um escritório credenciado da XP. O que acontece nesse depende muito grande que a gente está falando, tá? Porque R$ 1 milhão investido em ações depende muito pelo dividend yield que vocês vão ter na carteira, tá? Eu não vou repetir tudo o que é um dividend yield, mas é basicamente quantos por cento que essa empresa te paga de dividendos em relação ao preço da cota dela, tá? Então tem dois termos importantes, que é o dividend yield e dividend on cost, que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima também, que vocês podem estar entendendo melhor a diferença entre eles e a importância de entender o dividend on cost, tá bom? Mas o que acontece? Muitos investidores, basicamente a maioria deles, entram na bolsa de valores querendo, junto de um ganho de capital, né? O que é um crescimento do teu capital ao longo do tempo, é ter renda passiva suficiente que banque todos os seus custos de vida, que você pode chegar na tão esperada liberdade financeira, né? E é uma aposentadoria de fato muito bem gordinha que a gente busca lá na frente. Isso é possível sim, é possível com muitos aportes, né? Claro que quando a gente aporta muito pouco, 100, R$ 200 por mês, é muito difícil a gente conseguir atingir um valor muito alto num curto espaço de tempo. Por isso que é muito importante também, junto aos investimentos, nós iniciarmos essa jornada o mais cedo possível, né? Então, eu sempre digo que na escola, no segundo grau, a gente deveria estar já estudando investimentos e o que existe dessas possibilidades para quanto antes a gente souber ter essa informação começar. Mas o fato é que nunca é tarde também para estar começando. Bom, vamos ao tema. R$ 1 milhão dá para viver de dividendo? Depende. Por que depende? A gente tem muitas empresas na bolsa, tá? A gente tem empresas de crescimento, que a gente chama, que são aquelas que não fazem a distribuição de lucro ou fazem muito pouco para os seus acionistas, tá? O que isso significa? O dividendo, essa distribuição, nada mais é que a distribuição de uma participação do lucro daquela empresa. Então, se uma empresa ela lucrou R$ 100 milhões, ela tem algumas decisões que ela pode fazer com esse dinheiro. Ela pode simplesmente deixar segurar e reinvestir no próprio negócio para crescer. Então ela estava pensando em abrir uma filial, por exemplo, estava pensando em abrir mais pontos de venda. Então ela pode pegar esse lucro e expandir. Então nesse caso ela está investindo para tentar crescer mais. Nada é uma certeza absoluta, né? Mas ao mesmo tempo ela não distribui para os acionistas. Pô, é ruim? Não, né? Você como acionista você pode ter essa informação essa decisão de eu prefiro que a empresa invista nela para crescer do que ganhar agora. Eu prefiro que ela cresça mais, seja mais lucrativa e receba lá na frente ela começa a me pagar dividendos mais gordos, né? Então tem essas decisões. Tem empresas que simplesmente seguram em caixa, né? Até para diminuir a alavancagem, que a gente chama, né? Então ela vai quitando as suas dívidas e diminuindo o endividamento para ela ficar mais saudável, mais segura. Também acontece muito isso no mercado. E muitas empresas, normalmente as mais consolidadas, né? Já estão extremamente grandes, já tem um market share gigante no Brasil, no mundo, por exemplo, não tenho mais aonde investir, então eu pego este lucro e eu distribuo todo ele, ou maior parte deles, para os acionistas. Então tem essas decisões a ser tomadas. Então quando a gente monta uma carteira de aposentadoria, não necessariamente a gente é obrigado a somente investir num tipo de carteira. Eu, por exemplo, como eu tenho aqui os meus 33, indo para 34 anos, eu tenho um pouco de cada. Eu tenho empresas mais consolidadas, que são mais defensivas, né, que me distribuem mais dividendos. E eu ainda tenho algumas empresas assim que pagam menos, né, mas elas têm possibilidade de crescimento maior lá na frente. Então, com essa média dessas empresas todas pagando, o meu dividend yield cai. Né, então, cai lá para 5%, 6% ao ano, e não 10%, 20%, 15%, né, ao ano, como algumas empresas pagam. E tem que cuidar também se esse dividendo é saudável. Né? Tem empresas que pagam dividendos altos, mas ela não é tão saudável assim, pode dar problema. Então é uma análise muito maior do que isso. Mas R$ 1 milhão dá para ganhar 6 mil por mês na média? Dá. Dá para ganhar, a gente tem como ganhar isso, dá para ganhar mais? Dá para ganhar, então depende muito dessa formação, dessa construção que eu acabei de te falar. Então o que acontece, né? A gente tem que sempre pensar nisso, formar uma carteira, né, baseada em segmentação, distribuição de segmentos para te ficar mais seguro, né? Então compra empresas de vários setores, né? Compra mais de uma empresa de um setor, né? Estuda essa empresa, analisa, faz sentido essa empresa, o crescimento dela é saudável, o endividamento dela é saudável, ela está pagando um dividendo que faz sentido com o que ela lucra, né? Então faz uma análise um pouco melhor. Como assim tu imagina que essa empresa estará daqui a 10 anos, 20 anos, ainda faz sentido essa empresa estar ainda aberta daqui a 20 anos? Então você vai montando isso, vai pegando uma média. Então uns 10 mil, R$ 1 milhão investindo em ações hoje, numa carteira boa, aí talvez vai te render aí 6 mil por mês, né? 7 mil por mês.
Jonathan, isso é suficiente para mim viver de renda? Aí depende muito dos seus custos de vida, né? Se você é um cara que tem um custo de vida mais alto, talvez não seja o suficiente. Se você tem um custo de vida baixo e consegue manter um padrão bem mais simples, digamos assim, talvez seja o suficiente. O que eu gosto de frisar sempre é cuide sempre de não querer viver de renda e gastar todo o seu dinheiro, tá? Por quê? Vamos supor que a gente ganha 6 mil reais por mês com essa carteira de dividendos. E caiu 6 mil reais, tu pega os 6 mil e gasta 100% dele. Então tu entende que teoricamente teus dividendos até podem ir crescendo ao longo do tempo, se a tua carteira for crescendo, se as tuas ações foram lucrando mais. Mas vamos supor que não. Então tu pega 6 mil e tu gasta tudo. E tu recebe mais 6 mil e tu gasta tudo. Tu não está repondo a inflação. Ou seja, se o teu custo de vida é 6 mil reais, com o tempo a gasolina fica mais cara, a energia fica mais cara, a alimentação fica mais cara, então os 6 mil que antes dava a volta começa a não dar mais a volta e tu não tem mais dinheiro para repor. Então é sempre importante, tem muitos gurus aí que dizem, né, que a gente deveria ter pelo menos o dobro de renda passiva dos custos de vida, porque, por exemplo, se eu tenho um custo de vida de 3 mil, eu uso os 3 mil e os outros 3 eu reinvisto. Então eu vou fazendo um efeito de juro composto na bolsa, a bola de neve segue aumentando, então ela vai corrigindo. Então com o tempo 6 mil vai virando 6.100, 6.200, 6.300 e o meu custo de vida também vai aumentando na mesma proporção. Então pelo menos eu mantenho o meu poder de compra. Então isso é importante também. Então R$ 1 milhão dá para viver de dividendos e ações? Dá, dependendo dos teus custos de vida, dependendo do que você investir, a gente tem como viver assim. A gente, caso não vai querer terminar de trabalhar. E vale lembrar que de empresas, os dividendos, muitas empresas não pagam mensais. A maioria não paga, na verdade. Muitas são trimestrais, outras são semestrais, umas até são anuais. Então é bom você ter essa dimensão também, que não é todo mês que vai entrar todo esse dinheiro na sua conta. Tá bom? Esse era o vídeo. Se quiser trocar uma boa ideia, começa aqui embaixo, comenta aqui embaixo que a gente vai conversando. Um abraço, sucessão!